A nossa leitura conjunta de junho já está no ar, o nosso cronograma de leitura está aqui na descrição do vídeo e tem também as informações para nossas lives de discussão. E hoje a gente fala um pouquinho sobre a nossa autora da vez, a gente fala sobre Lígia Fagundes Telles. Ei pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária. Se você está chegando por aqui agora, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, curtir o vídeo, porque isso sempre ajuda a engajar o canal. Bem, hoje a gente fala um pouquinho sobre a vida e sobre a obra da Lígia Fagundes Telles, que é a autora da nossa leitura conjunta de junho, As Horas Nuas, que é um livro, gente, com muito fluxo de consciência. Eu tinha lido e já tem resenha do outro livro da Lígia aqui no canal, que é As Meninas, que é o livro mais famoso dela, mas eu tenho impressão, eu tô nos primeiros capítulos, mas eu tenho a impressão que esse brinca e explora muito mais essa coisa, a minha gata tá miando aqui. Esse livro ele explora muito mais a coisa do fluxo de consciência, a questão do foco narrativo também aparentemente é muito mais diverso. Enfim, a gente tem discussão aí já programada, temos nossas lives já programadas pra gente conversar sobre essa obra maravilhosa. É importante lembrar que eu sempre deixo as informações sobre as nossas discussões sempre organizadas ali É importante lembrar que eu sempre deixo as informações sobre as nossas discussões organizadas ali no Instagram, @Trama Literária. Então, se você quiser indo acompanhar com a gente as nossas próximas leituras, é só chegar por lá que tem tudo informadinho, as datas e os cronogramas, enfim, tudo esclarecido por lá. A nossa autora, Lígia Fagundes Telles, é a caçula de 4 irmãos. Ela é filha de uma família tradicional de São Paulo, não só de uma família com grana, mas também de uma família que tinha muito apreço e muito apego com a educação superior. Então, a questão de ter muita gente estudada na família da Lígia Fagundes Telles é uma constante. Aparentemente, quando a gente olha esse fato isoladamente, dá a impressão que as coisas vão ser muito fáceis para ela e vão ser muito tranquilas, porque aparentemente ela se aproxima muito naturalmente da questão dos estudos. E isso até é verdade, mas a gente vai ter alguns percalços que vão ser bem importantes na trajetória dela. Filha de, eu vou ler aqui porque senão eu esqueço, Maria do Rosário Silva Jardim de Moura, conhecida por Zazita, e Durval de Azevedo Fagundes. Lígia Fagundes teve uma trajetória na infância muito complicada, justamente porque o pai dela, que era promotor público, precisava se mudar com uma certa constância quando ela era criança e ficava mudando de cidade em cidade ali pelo interior de São Paulo. Além disso, a gente tem o agravante que o pai dela era viciado em jogos, e nisso deles acabarem tendo uma trajetória meio movente na infância dela, e especialmente pelo fato do pai dela ser viciado em jogos, o que vai botar meio que a família toda em perigo e vai botar a família toda numa situação de medo, justamente por causa da questão da estabilidade financeira, vai fazer com que ela tenha uma série de interrupções no que diz respeito ao estudo na infância. Então ela começa a estudar e ela vai ter uma série de dificuldades justamente por causa disso. A mãe dela acaba se divorciando, o que também não era uma coisa muito comum para mulheres daquela época, mas ela acaba se divorciando justamente porque a situação com o pai de Lígia Fagundes estava completamente sustentável, porque de fato a situação financeira deles acabou se prejudicando muito por causa do vício em jogos. Acrescenta-se a isso o fato de que a mãe da Lígia, a Zazita, ela era uma excelente pianista, queria ter sido pianista, só que devido à carreira do marido, ela acabava seguindo o marido e acabou desistindo rapidamente de seguir a carreira, e a Lígia observou todo esse movimento da mãe ter tido condição de ter uma carreira, de ter uma certa independência, mas acabou ali ficando meio que presa nos desejos do marido, que mais tarde acabou botando toda a família a perder justamente por causa da sua dependência em relação a jogos e também da questão deles acabarem meio que sempre se mudando quando ela era pequena. Nisso, Lígia acaba a escrever tarde, tem uma série de dificuldades para criar referências literárias, justamente porque ela começa a ter acesso e ter um contato mais contínuo com essa cultura letrada quando ela já está ali mais na adolescência. E chegando na adolescência, um dos grandes sonhos que ela vai descobrir muito rapidamente é o desejo de ser escritora. Ela queria muito ser escritora, desejava muito ser escritora, e ela vai então se empenhar muito arduamente, mesmo muito nova, e mesmo aí talvez com uma certa dificuldade em relação a outros colegas, ela vai se dedicar muito para recuperar esse tempo perdido aí. Lígia nasceu em 1918, apesar de ter uma certa inconsistência em relação a essa data de nascimento, porque até ela falecer em 2022, acreditava-se que ela tinha nascido em 1923, só que aí buscando alguns documentos,
foi se percebendo e se descobriu que ela tinha nascido em 1918. E ela publica o seu primeiro livro em 1938, o livro intitulado Verão e Sobrado, que é um livro que vai ser muito mal recebido pela crítica, e justamente porque é um livro que tem, pelo que se descrevia na época, pelo que se dizia na época, uma escrita ainda um pouco fraca, uma escrita imperceptivelmente de uma escritora iniciante, e tinha uma questão ali dela ter matado todos os personagens. Então é um livro de contos curtos, de histórias curtas, mas que não é bem recebido pela crítica, e a própria Lígia depois vai dizer que é um livro que não é a sua obra-prima. Ela vai assumir que não é um livro bom e que ela não tem tanto apego a ponto de não considerar como sua obra de estreia. Além do enorme desejo de ser escritora, Lígia também gostava muito de estudar. Ela gostava tanto de estudar que ela fez 2 faculdades concomitantes ali na USP e na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Ela acabou fazendo Educação Física, que ela entra em 1939. Um ano depois ela entra para fazer Direito e ela leva as 2 faculdades numa faculdade de ponta. Ela consegue levar as 2 faculdades ao mesmo tempo, num tempo em que mulheres não tinham muitas mulheres cursando Direito. Então ela passa aí por todas essas dificuldades, ela faz todo esse esforço para o seu grande desejo de estudar e para o seu grande desejo de ser escritora. Aliás, ela faz Direito porque ela acha que de alguma maneira isso pode abrir portas para ela em relação à criação literária. Casou-se pela primeira vez em 1947 com Goffredo Telles Jr., aliás, de quem ela carrega o sobrenome Telles, que ela não se livra depois, mesmo quando se separa. Casou com Goffredo Telles Jr., que foi um deputado federal, era um homem então muito político e que participava de muitos círculos sociais e teve uma importância muito significativa na vida da Lígia Fagundes Telles, justamente porque ele era um grande incentivador dela. Então era ele que meio que dava um empurrão para ela concorrer, colocar seus primeiros textos e suas primeiras obras em concurso. Ele que incentivava às vezes a conclusão, a finalização desses textos. Então ele foi uma pessoa importante para incentivar e para fazer com que ela perdesse talvez um certo medo ali nas suas primeiras produções de participar do público. Então ele foi uma pessoa muito importante nesse processo de incentivar ela à escrita. Também foi com ele que ela teve seu primeiro e seu único filho, mas ficou casada com ele até ali 1960, e aí em 1963 ela se casa novamente. Casou-se novamente em 1963 com Paulo Emílio Salles Gomes, que foi o criador da Cinemateca Brasileira. Também era um homem bastante político, mas aqui ela já casou com um homem de esquerda e que mostrou para ela um mundo diferente do qual ela via e do qual ela participava junto ao seu primeiro casamento. Casada com Paulo Emílio, ela já vai ter acesso a um outro tipo de envolvimento político, um outro tipo de participação política, e esse contato com outro tipo de orientação política também foi bastante importante para ela, justamente porque é a partir daí que ela vai se envolver com outro tipo de envolvimento político e ela vai então absorver uma série de fatores que vai ajudar ela a construir uma crítica diferente. É durante o casamento com ele que ela vai escrever, então, As Meninas. Nossa autora faleceu em 2022, muito recentemente. Tem uma larga produção, uma vasta produção literária. Ela é muito mais uma escritora de contos do que de romances, do que de textos longos, mas ainda assim ela tem romances de muita qualidade, seus contos também, obviamente. E a gente lê, então, dessa vez, As Horas Nuas, que, aliás, foi o último romance que ela publicou. Alguns consideram As Horas Nuas a sua obra-prima, outros consideram As Meninas a sua obra-prima, mas de fato que a gente sabe aqui que a gente tem 2 obras monumentais, 2 obras muito importantes e que marcam aí, que entregam porque que ela é uma escritora tão lida, porque que a gente entende que ela é uma escritora com tanta qualidade. Espero vocês para nossas discussões, a gente lê aí ao longo de 2 lives, a descrição está todas aqui na descrição do vídeo e espero vocês para a gente conversar. Até mais!